Olá e bem-vindos a mais um ciclo de debates virtuais de Money Report. Eu, Aloysio Falcão, estou aqui hoje com 4 craques da transformação digital e nós vamos falar justamente sobre isso, os desafios que essa transformação digital está criando no governo federal e também na iniciativa privada. Nós vamos falar sobre esse assunto porque a pandemia continua a desafiar cientistas e economistas. Nós ainda não sabemos onde é que esse filme, como é que esse filme vai terminar, tanto do ponto de vista sanitário como também do ponto de vista econômico. Mas nós já podemos afirmar que uma coisa muda e muda bastante. É justamente o perfil digital de todos os players da economia, do setor público ao setor privado. Para discutir isso, nós trouxemos hoje aqui o Alberto Leite, que é o chairman da FS, Laércio Albuquerque, CEO da Cisco, Luiz Felipe Monteiro, secretário nacional de Governo Digital, e Marco Stefanini, fundador e CEO global da Stefanini. Antes de começar, porém, o nosso debate, eu queria agradecer os nossos patrocinadores, que são a Equinix, comandada pelo seu CEO, Eduardo Carvalho, e também o grupo Comolati, comandado pelo presidente Sérgio Comolati. E, evidentemente, nós temos que agradecer também a Atmo Digital pela cessão dessa plataforma, através da qual você que nos assiste pode também fazer as perguntas através desse espaço que tem aqui embaixo da tela, no qual você pode colocar o seu e-mail e também fazer a pergunta. Eu já peço desculpas de antemão, porque é virtualmente impossível responder todas as perguntas que vêm pela plataforma, mas na medida do possível a gente vai tentar juntar uma com a outra e atender a todos. Para quem nunca assistiu aos nossos debates virtuais, cada um dos nossos panelistas vai ter 10 minutos para falar sobre o tema e depois nós vamos abrir para as perguntas. Então, começando pela ordem alfabética, nós vamos aí chamar o Alberto Leite, que está estreando um cenário novo, praticamente um âncora de programa de televisão. E aí, Alberto, tudo bom? Tudo bem, boa noite, Laércio, boa noite, secretário Luiz Felipe, boa noite, Marcos, prazer falar contigo de novo, boa noite a todos. Eu fiz uma ressalva aqui nos bastidores que estou tendo que usar esse cenário aqui, porque ainda não consegui receber meus cachês do Money Report, então eu estou fazendo um pouco de merchandising aqui para compensar a ausência de cachê. Bom, brincadeiras à parte, vamos tentar discutir aqui um pouco com esses 3 feras aí, um serviço público, um da grande indústria de tecnologia mais pesada que é a Cisco, e um dos nossos maiores empreendedores do Brasil do mercado digital, se não o maior, em voo solo aí, a Internacional Stefanini IT Solutions, e tentar levar a todos os ouvintes e espectadores aí, telespectadores, a melhor informação possível. A minha primeira perspectiva, eu vou falar um pouco aqui das empresas, né, onde eu particularmente navego com mais propriedade, uma vez que sou um agente de transformação e faço parte de muitos projetos de transformação digital, inclusive na minha própria companhia. E a primeira frase que trago eu acho que nós trouxemos aí a valor presente 2025 para 2020. Essa é uma constatação fática no rol das empresas. Obviamente que eu não sei se, com isso dito, eu não sei o tanto que isso se aplica a todas as empresas com as mesmas velocidades, dentro das mesmas forças, de forma linear. Eu acho que não é tão linear assim, mas vamos ver aqui, por exemplo, os debates do Money Report. Aconteciam de forma física, grande parte deles eram eventos em que nós todos éramos convidados, seja como palestrantes, seja como ouvintes, seja como patrocinadores, etc. E agora, há 3 meses praticamente, o Aloysio promove esse debate aqui num formato digital, que tem as suas
fortalezas, tem as suas vantagens, também tem as suas dificuldades, mas todos estamos adaptados. É uma ferramenta que pós-pandemia, seguramente, não só o Money Report, mas vários outros irão utilizar, porque de alguma forma facilita, né? A tecnologia, ela é um elemento extremamente facilitador. Eu, às vezes, quando as pessoas me falam assim, puxa, mas a tecnologia, vai num restaurante, ou você tira uma foto de uma fila, tá todo mundo ali com o WhatsApp, olhando para a tela do celular, ela distancia, ela não aproxima. Mas se você tirar essa mesma foto numa fila hoje, que está todo mundo ali na fila enquanto aguarda a sua vez com o seu celular, provavelmente há 100 anos atrás estaria todo mundo lendo jornal, estaria também todo mundo buscando comunicação de outra forma. Então isso não é tão diferente. Então a tecnologia em si não é culpada do distanciamento, mas sim a forma como as pessoas utilizam. E assim também no mundo das empresas. Acho que esse avanço todo que está ocorrendo, de alguma forma, vai trazer muito mais benefícios para a população, na perspectiva do consumidor. Eu acho que dá a ele mais oportunidade de uma compra com conveniência, mais oportunidade de explorar preços de uma forma mais eficiente na visão dele, dá para ele também acesso a mais produtos, algumas categorias nos supermercados, por exemplo, como as ligadas às groceries, elas eram muito pouco demandadas no e-commerce. Agora houve uma explosão, as pessoas comprando produtos alimentícios de forma vertiginosa no online. Isso facilita, isso é bom. Você tira tempo de ir no supermercado escolher as frutas e começa a recebê-las na sua casa. Você ganha tempo que você vai aplicar em outras coisas, em outras atividades, do lazer a outro tipo de atividade profissional. Mas o fato é que ela veio, e aí veio a minha segunda zona de preocupação. Acho que muitas empresas, de forma assodada, até porque também não poderia ser diferente, a pandemia era imprevisível, não havia como ninguém prever o seu acontecimento. Como eu digo, ela veio da natureza e do ser mais primitivo da natureza, que é um vírus. Não era esperada. E, portanto, as empresas tiveram que rapidamente se adaptar a isto. E aí eu vejo que houveram algumas, aspas, gambiarras digitais quando subiram suas plataformas, seja para e-commerce, seja para relacionamento com o cliente. Vejo muitas vulnerabilidades do ponto de vista de segurança da informação, vejo muita vulnerabilidade no propósito da plataforma. Muita gente acha que isso digital é apenas um canal, então eu habilito ali no e-commerce e pronto, estou vendendo digital. É muito mais que isso, digital. Digital é tudo aquilo em que você tem o dado como grande vetor para proporcionar vendas ou propiciar novas avenidas de negócios, vem dos dados. E a gestão desse dado, seja ele um dado super organizado, estruturado dentro da sua empresa, ou ele não estruturado, onde você capta isso na internet, nas redes sociais, etc., eles devem ser tratados como sua principal fonte de ciência futura, sua principal fonte de prosperidade futura. Se é verdade que o dado é o new oil do século XXI, temos que assim tratá-lo. E aí eu vejo que isto ainda para grande parte das empresas, ainda é um universo ao ser alcançado, a ser perseguido. Muitas empresas adaptaram rapidamente esses e-commerce, como disse, que foram bem, mas deixaram brechas importantes que certamente, seguramente terão que ser corrigidas se é que se quer ser vencedor nesse ambiente. Acho que também do ponto de vista de tecnologia, nós temos aí grandes transformações no mundo do trabalho, com home office e tudo aquilo que as dinâmicas novas que ele traz. Você tem uma forma de consumir entretenimento que pode ser alterada, hoje está, e talvez algumas mudanças fiquem, e boa parte disso vem das plataformas de entretenimento que estão cada vez mais sofisticadas e levando um entretenimento de altíssima qualidade para dentro da casa. Acho que a casa ganha um papel importante para as empresas explorarem. Acho que você tem um novo valor sobre a casa.
em função de você passar mais tempo dentro dela, e aí possibilidades de entretenimento ou venda de produtos visando a casa, eu acho que ganharam uma força nova. Eu vejo que, inclusive, podem haver estratégias de penetração via householder para atingir toda uma gama de família, porque a casa pode ser um grande objeto. Acho que as empresas de telecomunicações têm desafios novos. Havia um forte impulso no sentido da rede móvel e um investimento em menor escala na rede fixa. E agora, claramente, os usuários estão demandando um tráfego muito acima daquele planejado inicialmente, antes da pandemia, na rede fixa das teles. E isso muda um pouco a forma de capex dessas empresas, como também estratégias de marketing, como também elementos de fidelização, etc. A gente ouviu já das teles alguns lugares que estavam quase que fazendo revenda de sinal de internet. O sujeito botava uma banda larga mais forte, um potente Wi-Fi, e aí transmitia para os vizinhos e cobrava parcelas, né? Quer dizer, é um subnegócio que aconteceu em função da exploração de novas velocidades da banda larga fixa. Ou seja, nós temos um desafio aí, uma contemplação do lar maior. Na perspectiva minha, do governo, eu acho que é uma oportunidade que o secretário, junto com os seus colegas do Ministério da Fazenda e dos demais ministérios, de uma vez tentar digitalizar o governo federal. A quantidade de serviços que podem ser passados para lá, embora haja uma grande dificuldade, a gente viu agora no Corona Voucher, os bancos de dados não estavam completamente sincronizados entre todas as plataformas, então houve uma certa demora nas filas, compreensível pela velocidade e extensão da pandemia e o alcance de um programa para mais de 50 milhões de pessoas, mas é uma oportunidade você ter bases únicas e emitir uma única carteira que sirva de carteira de trabalho, carteira de habilitação, seguridade social, carteira de identidade, uma plataforma, uma interface única para se conversar com o governo e assim você diminui burocratização, você coloca servidores em atividades mais fim e menos atividade meio, você acelera profundamente a interação do cidadão com o governo, você melhora fundamentalmente a prestação de serviço público, sobretudo ligado à saúde, educação e segurança, porque você pode fazer um processo de inclusão, seja no gerenciamento de filas, de matrículas escolares, seja no gerenciamento de fila para cirurgias eletivas ou emergenciais, seja no remanejamento de equipamentos, onde você vê aumento de demanda em determinado setor de saúde e você pode remanejar de um estado a outro, de cidade a outra, porque você tem uma grande rede de informação sofisticada e que gera um conjunto de informações que o Estado, sobretudo no comando aí do Luiz Felipe, o CIO do governo federal, ele não gosta de ser chamado assim, mas na prática é o grande CIO do governo federal, vai gerenciar e sabe muito bem que um dado que chega com alta qualidade, você tem uma tomada de decisão muito mais eficiente. Você começa a calcular modelos de propensão, modelos estatísticos de provável falta ou excesso de demanda ou falta de oferta de um determinado serviço, e você vai conseguir fazer isso de uma forma muito mais ágil, responder à sociedade de uma forma muito mais ágil. E o que vai acontecer? O que todos nós empresários queremos, um Estado menor. Você não vai precisar de tanto servidor. Não que o servidor seja ruim, mas o excesso dele atrapalha. Como a falta também atrapalharia. Mas hoje nós vivemos um excesso de servidores. Dão conta, a última vez que eu vi isso no Google, acho que foi 2017, acho que é algo como 12 ou 13 milhões de servidores no Brasil, nas esferas estadual, municipal, federal. É o maior empregador do Brasil, de serviços muitas vezes burocráticos, de serviços muitas vezes que podem ser digitalizados, de setores de carimbo. Olha, você tem que aguardar porque o chefe do setor de carimbo não veio. Obviamente que eu estou aqui fazendo um teatro para tentar exemplificar melhor, mas da necessidade que essa digitalização traz a proximidade do cidadão com o governo, não no sentido de prestação de serviço, no sentido de cobrança, mas também a
uma melhora da qualidade que vai permitir um Estado mais enxuto, um Estado mais focado no que ele deveria ser: garantir propriedade privada, garantir justiça e leis iguais, e capital social onde o capital privado não possa alcançar. Que é um Estado, um conceito de um Estado mais moderno, um Estado que ele é indutor, ele não é gastador de OPEX, ele é indutor de investimento da iniciativa privada, porque hoje, o secretário sabe, as dificuldades encontram-se muito, muito grandes no orçamento público, não tem espaço para fazer quase investimento. E não tem por quê, porque se carrega uma folha de pagamento mais previdência, mais os gastos ordinários e obrigatórios, é elevadíssimo, dando conta de 94%, 95% desses gastos são carimbados, em 3, 4, 5 grandes rubricas. E o que impede que o governo preste um bom serviço e impede muitas vezes também do Estado tem que cobrar impostos muito altos para manter essa estrutura, e você com imposto alto, você não induz investimento, nós ficamos correndo atrás do próprio rabo. Aliás, eu acho que se tem alguma coisa que a gente pode parabenizar este governo, é esta lógica de um Estado menor que está sendo implementada, mas acho que a pandemia trouxe uma ótima oportunidade para o Estado avançar em toda essa agenda fundamental para nós, empresários. Carga tributária menor, que é uma coisa que a gente tem que discutir agora. Eu várias vezes já falei com o Stefanini sobre reforma tributária. É duro você discutir uma reforma tributária onde você tem certeza que você não pode diminuir imposto, porque o Estado está endividado. Então você vai discutir uma reforma tributária para a gente manter o nível de imposto de país da Suíça com serviços da Bolívia. Então nós vamos manter o status quo, vamos reformar para simplificar, mas o ganho efetivo provavelmente não será possível, porque você tem que sustentar essa máquina pública desse tamanho, que é uma herança que nós temos, uma herança que não é boa, mas assim que ela está, e assim que a gente deveria encarar o problema para usar essa pandemia para digitalizar full governo federal. Isso seria, sim, um ganho para a sociedade, na qualidade do serviço prestado, um ganho enorme para o governo entender o seu cidadão, entender os seus anseios na ponta, entender imediatamente onde é que está sendo mais demandado saúde, onde está sendo mais demandado segurança, onde o dado sendo gerenciado em função do próprio cidadão, que o governo vai saber disso muito rápido e vai responder isso de forma muito rápida. Então, entendo que esta é uma grande oportunidade, sei também das iniciativas do secretário, estive em Brasília no final do ano passado visitando, e conheço parte das iniciativas, e aliás, são louváveis. Aqui antes a gente falando aqui, um pouco antes de abrir a transmissão, ele comentava conosco o espírito dos colegas, de uma gestão mais moderna, que acredita em tecnologia, acredita que o dado possa ser melhorado. Então, segundo o secretário, ele provavelmente vai falar um pouco mais sobre isso, esse espírito e a ideia de que tecnologia é uma grande ferramenta para melhorar os serviços públicos, uma grande ferramenta para dar agilidade aos serviços públicos. Eu acho que a gente não deveria jamais perder essa belíssima oportunidade que é a crise, infelizmente, sanitária, que deixou muitas de suas marcas junto às famílias com os óbitos, mas que tem, em algum momento, uma coisa boa, que é essas oportunidades, tanto nas empresas dos diversos setores que não estavam nesse mundo digital, infelizmente, e como para o governo. Eu queria, por fim, também dizer um tema da reforma tributária que eu acho que nós temos que alcançar agora, as reformas para tentar, só vai sair desse atoleiro que nós estamos com esse nível de déficit fiscal extraordinário que nós vamos alcançar, com a taxa de crescimento muito comprometida, se a gente conseguir avançar fundamentalmente nas reformas. E aí você veja o que é a questão desse mundo digital. Você pegou milhares e dezenas de milhares de empresas que foram de forma rápida para o mundo digital. Muitas delas não estavam preparadas fiscalmente,
ou seja, suas impressoras fiscais não estavam nem preparadas para fazer essa emissão nesse ambiente. E também você tem todos esses camelôs que estavam nas ruas, ficavam nas ruas, em todas as ruas de comércio do Brasil afora, que vendiam ali nas suas bancas, que viraram camelôs digitais. Eles estão... Oi? Você já deu uma estourada bacana no tempo. Então eu vou concluir. Bom, mas na reforma tributária, basicamente nós tínhamos uma economia voltada ao átomo, que, ou seja, na mercadoria, e eu acho que a gente tem que usar ela para o bit. Eu, no meu setor de tecnologia, sofro bastante com brechas, e muitos outros setores sofrem com isso, com multinacionais, por exemplo, que exploram serviços no Brasil, estão na Irlanda, com faturamento subsidiado e emitindo nota por lá. E muitas vezes não chegam no Brasil. Há uma assimetria. Netflix presta o mesmo serviço da NET, mas a NET é cobrada ICMS, PIS, COFINS, FUST, Funtel. A Netflix, eu desafio a todos pedir a nota fiscal dos seus serviços aí e desafio mostrar se é diferente o serviço ou não. Então, aproveitar para fazer essa reforma, mas olhar já no aspecto digital. A reforma precisa chegar na economia do bit, para que a gente aumente a base arrecadatória. Obrigado, Aloysio. E depois, aí nas perguntas, estou à disposição. Obrigado, Alberto. Vamos, então, passar para Laércio Albuquerque. Muito bom, Aloysio. Me escuta bem aí? Só para ter certeza que está tudo bem. Então tá, muito obrigado hoje aí pela oportunidade de estar participando desse painel aqui com os colegas Alberto, Marco e Luiz, também conheço-os bem, já tive com todos, e esse momento eu até nem gosto dessa palavra muito transformação digital, para ser sincero, porque acho que a transformação digital ela já ocorreu há um bocado de tempo atrás, né? Hoje ninguém simplesmente vive sem o seu aparelhinho na mão, né? Quantas vezes você assiste televisão no dia, pode ser que é zero, mas quantas aplicações você acessa aqui é total. Então, acho que a transformação ela já ocorreu, agora a gente já vive, não existe mais projetos de transformação digital, né? O que existe são projetos no mundo que já é completamente digital. E essa pandemia acabou acelerando isso por demais, né? Eu acho que não é a primeira pandemia que a gente vive no mundo, mas com certeza é a primeira que a gente tem uma grande aliada do nosso lado, que é a tecnologia. Isso tem um lado cultural muito forte, né, que a gente precisa, ou seja, quanto tempo levava para que algumas pessoas usassem ainda o serviço digital, o serviço bancário, ou o serviço de transações, mesmo de governo, que tem feito um trabalho espetacular, né, dos seus serviços de governo na palma da mão do cidadão. E agora, culturalmente, tanto colaboradores, tanto dentro das suas empresas, quanto consumidores, quanto cidadão. Quando a gente fala muito de aceleração digital, que a pandemia acabou causando, não é só das empresas. As empresas aceleraram muito, porque o que move o que acontece com as empresas é o consumidor e o cidadão. Então, a transformação, a tecnologia transformou completamente o cidadão e o consumidor digital, e esse consumidor e cidadão digital, que tem uma paciência zerada, que tem um nível de exigência infinitamente maior do que era antes, onde ele quer, num clique, ter absolutamente tudo naquele momento, e 1,8 segundos para ele é demais, num clique não ter, onde o consumidor passou a ser muito mais leal à aplicação, a qualidade e eficiência da aplicação do que ao branding, do que a marca da companhia propriamente dito. Então, não é errado, como o Alberto comentou, né, de 2025, eu costumo falar que a gente acelerou 3 anos em 3 meses, porque em 90 dias, simplesmente uma infinidade de coisas aconteceram, tanto nas companhias, no mundo privado, como no mundo público, né? A Cisco, por exemplo, ela é uma empresa que já tem
o Anywhere Office, né, que a gente fala, o home office é coisa do passado, né? Hoje o home office é verdadeiro porque você está em casa, mas o Anywhere Office, ou seja, você está com o escritório na palma da sua mão, a tecnologia já te permite isso, mas enquanto algumas empresas, né, gatinhavam 10%, 15%, 30%, agora foi 100% trabalhar de casa. Quando elas voltarem a trabalhar no escritório, não vai ser certamente no mesmo percentual que antes era. Talvez nem 8, nem 80. Né? Algumas empresas falam, eu sou 100% digital, agora eu não tenho mais escritório. Outras falam, puxa, agora eu vou voltar com 70%. Até como experiência Cisco, para vocês terem uma ideia, a Cisco, que é lógico, ela provê tecnologia para isso, então já faz parte da cultura, mas ela tem escritórios para 35% dos seus funcionários. Então, já tem uma cultura de Anywhere Office, ou seja, o funcionário precisa estar aonde ele precisa estar. Então, isso em termos até de qualidade de vida, né? Não é porque as empresas também, nossa, agora eu vou forçar o cara a ficar em casa, vai voltar para o escritório. Não. Com tecnologia, você consegue dar liberdade para estar onde ele precisa estar. Precisa estar em casa aquele dia porque o filho não pôde ir para a escola? Tudo bem. Quer ir para o escritório? Tudo bem também. Então, precisa estar, né? Porque o futuro do trabalho não depende de onde você está, e sim daquilo que você faz. E a pandemia, nessa aceleração de 3 anos em 3 meses, causou essa revolução do trabalhar de qualquer lugar, e isso nunca mais volta a ser o normal. Quando a gente olha alguns serviços, né, o Roberto comentou bastante serviço do governo, eu não vou tirar também aqui, com certeza que o Luiz vai comentar bastante disso. Então, você pega o judiciário, é um sistema totalmente processual, que para usar a tecnologia, para fazer para ser usado nos tribunais, para fazer as audiências, puxa, isso é muito difícil. Quanto se discutiu, né, para que isso pudesse ser ou não feito? De repente, teve que fazer. Então, hoje liberou por tecnologia, né, todos os tribunais do Brasil inteiro, né, já são mais de 15 mil pessoas trabalhando literalmente no judiciário, usando tecnologia. Quem diria, né, que o Supremo Tribunal Federal está fazendo hoje as suas audiências, né, as suas decisões e julgamentos via tecnologia. Então, com certeza, essa aceleração, se você pegar só o judiciário como exemplo, né, a Cisco participou bastante disso com eles e com o CNJ e com o ministro, de fazer isso acontecer. Então, a tecnologia como aliada dessa aceleração. Quando você olha na saúde, quanto se discutiu, e ainda se discute, da telemedicina. É permitido, não é permitido, a lei que aprova, volta um pouco atrás. Agora, tudo, use a telemedicina, porque ela é a tecnologia que cega, como o Roberto comentou, que às vezes as pessoas se afastam das pessoas, é a mesma que salva. O que a gente tem que usar a tecnologia para o lado que salva, não para o lado que cega. Hoje a tecnologia, seja nos hospitais de campanha ou nos hospitais normais, unindo o paciente ao médico, aos familiares. Isso é o uso da tecnologia que da noite para o dia passou a ser usada de uma forma exponencial, né? Gigante. Olha na educação, puxa vida, que bom ter a tecnologia aliada no momento de pandemia, onde consegue conectar o professor ao conteúdo, ao aluno, né, levando a educação, né? A gente teve projeto junto com o voluntariado, quantas instituições públicas e privadas ao redor do Brasil inteiro, podendo ter os seus processos e sistemas educacionais, não só com o aluno, mas em relação ao corpo docente e discente, fazendo esse trabalho de forma virtual. Então, isso tem um processo, tem um lado de segurança muito forte nisso tudo, ou seja, tudo isso tem que ser feito com proteção e privacidade, a tecnologia tem como prover isso também. Se você olha o que foi comentado, né, no varejo, né, como um exemplo de um segmento, né, mais de 70% do cidadão, do consumidor, estavam ampliando o seu uso online de consumo, mais de 70%. Aquele que teve a experiência, né, minha mãezinha nunca usou um celular na vida, ela nunca quis usar um celular, nem sabe. Né, agora, com a pandemia, ela teve que aprender, colocou na mão dela, ela fala com os filhos através de tecnologia. Quantas pessoas não confiavam em fazer compras, né? E agora tem tudo, né? Vai voltar a ser como era? Não vai.
Eu conversei com CEOs, Marco, tenho certeza que conversa bastante também com vários, de projetos em 5 anos pretendo ter 35% da minha operação toda online. De repente, o cara está com 40%, 45% da operação transacional online. Por quê? Porque essa aceleração de verdade ocorreu. Eu acho que eu gostaria de deixar uma mensagem que, normalmente, as leis ditam o consumidor, o cidadão e as empresas, ditam o comportamento, e dessa vez está acontecendo o contrário, O comportamento das empresas, do cidadão e do consumidor já estão transformados e acelerados, e que a gente não perca esse bonde de acelerar as nossas leis para permitir tirar o tronco do rio mesmo, tirar o tronco e deixar a água correr, com segurança, com privacidade, com parcimônia, mas que deixe a água correr. Ou seja, as leis agora para acelerar o uso da tecnologia em prol da qualidade de vida do ser humano, levando saúde, educação e oportunidades aos cantões do nosso Brasil. Transformar para o bem, ou seja, o Brasil, para ser competitivo, para poder ser produtivo, num planeta conectado, ele precisa ser um vencedor na era digital. Ponto. É assim que funciona. Milhões de empregos serão eliminados. Ponto. Não tem como ir contra isso. Mas outros milhões de empregos serão gerados também. E não existe um país vencedor na era digital que não seja com a devida inclusão da sociedade. Então, não basta preparar, gerar empregos do futuro, mas você tem que preparar a população para os empregos do futuro. E existem talentos espalhados nos cantões do nosso Brasil esperando oportunidade. Se você leva, através da tecnologia, oportunidade de educação digital para essas pessoas, uma transformação gigantesca com a devida inclusão pode acontecer no nosso país. É o momento de pegar e não perder esse bonde por nada. Eu até comento aqui, até por curiosidade de vários de vocês que me perguntaram, e fecho com isso. A gente teve um programa que foi firmado, um MOU, um Memorando de Entendimento com o Ministério de Ciências e Tecnologia, é um programa chamado CDA, em inglês, Country Digitization Acceleration. Aqui no Brasil, a gente colocou Brasil Digital e Inclusivo, o programa. Não é um programa brasileiro, até para tirar essas dúvidas de todos, é um programa que existe em 33 países no mundo inteiro, países como França, Japão, Alemanha, Austrália, 33 países, e o Brasil passou a ser o 34º país. Esse é um programa executivo da Cisco que provê investimento no país para ajudar a aceleração no momento onde isso vale a pena. E a Cisco acreditou que esse é o momento que vale a pena investir no Brasil para ajudar a parte social, preparar a sociedade com educação digital, empreendedorismo, internet das coisas, fundamentos de rede, cibersegurança para se prepararem para os empregos, um programa de empregabilidade. Temos uma parte de inovação junto com a indústria para acelerar a indústria 4.0 e tantas outras áreas onde não existe nenhuma contrapartida por parte do governo, nenhuma obrigação de absolutamente nada. O memorando de entendimento, inclusive, é público e está totalmente público para que todos possam verificar. É um trabalho que vai ser feito aos poucos, é um investimento de 3 anos no Brasil, onde aos poucos todos os ministérios que forem tocados com isso terão também o nosso suporte, e alguns projetos específicos estão sendo tocados, as áreas foram selecionadas em conjunto com o Ministério de Ciência e Tecnologia, até para captar toda a inovação que tem ocorrido no Brasil, isso poder trazer um ponto de controle e gestão de inovação, mas é um programa totalmente altruísta e exatamente da forma como existe nesses outros 36 países. 0% invasivo e totalmente em termos de investimento no país, na preparação futura. É um trabalho, não dá nem para falar que é a 4 ou 6 mãos, é a tantas mãos, porque depende realmente das áreas que são tocadas e dos pontos que são selecionados pelo governo federal
para a gente trabalhar. Então, fecho com isso, Aloysio, então, tanto no mundo privado como no mundo público, que a gente pega essa aceleração digital causada pela tecnologia, pela pandemia, e traga a tecnologia como aliada num futuro inclusivo e vencedor para todos nós nessa área digital. Obrigado. Obrigado, Laércio. Vamos, então, agora, continuando a ordem alfabética, para o Luiz Felipe Monteiro, secretário nacional de Governo Digital. Muito obrigado, Aloysio. Um abraço, Alberto, Laércio, Marco. Prazer estar aqui com vocês. Bom, muita coisa vocês já disseram. Eu vou tentar não repeti-los, mas trazer a perspectiva de dentro do governo. O que eu sou responsável, junto com um time belíssimo, são só no governo federal 7.500 profissionais que atuam com tecnologia, distribuídos em mais de 220 unidades de tecnologia. É um tanto grande, mas não para o tamanho do governo e do desafio que nós temos. Bom, por um lado eu concordo com o Laércio quando ele diz que a transformação digital já aconteceu. No Brasil, 3 a cada 4 brasileiros acessam a internet frequentemente, isso são quase 140 milhões de pessoas, 97% deles acessam pelo celular, então a inclusão digital móvel foi propulsora dessa transformação. E o brasileiro já está nesse processo de adaptação há muito tempo, né? Entre os jovens, por exemplo, de 19 a 24 anos, 9 em cada 10 usam a internet. Mas eu tenho que discordar quando a gente fala do governo. O governo ficou para trás por muitos anos, né? E quantos exatamente? Na nossa conta, 15. Nós ficamos 15 anos atrasados. 15 anos por quê? Porque o país número 1 do mundo em transformação em governo digital é a Dinamarca. A Dinamarca fez sua primeira estratégia de transformação digital, de governo digital, em 2001. E o Brasil fez a sua primeira estratégia de governo digital em 2016 e nós acabamos de atualizá-la e o presidente publicou a estratégia de governo digital 2020-2022. Então, esses 15 anos que nos separam do país número 1 do ranking, eles são emblemáticos, porque nesse período nós perdemos tempo, enquanto o cidadão brasileiro se incluía, enquanto o mercado de tecnologia que vocês representam do Brasil crescia aceleradamente, nós temos muita inovação e produção de tecnologia nacional, além de players internacionais com excelente capacidade instalada no país. O governo ainda se mantinha um governo intensivo em mão de obra. Voltando um pouquinho ao que o Alberto falou, né, nós no Ministério da Economia e no governo, a gente entrou com um mandato de reduzir o tamanho do Estado. Reduzir o tamanho do Estado porque não há espaço fiscal para aumentar, não há espaço fiscal para permanecer do jeito que está. A gente precisa liberar espaço para que a política pública, aquela que tão requerida e tão solicitada pelo cidadão no momento da eleição, ela seja viável, tenha espaço fiscal, tenha recursos, dinheiro para fazer essa política pública. Tem vários elementos, né, mas alguns concentram a maior parte dessa despesa. Previdência já foi relativamente bem tratada, agora a gente entra na reforma administrativa necessária. E aí alguns dados para vocês entenderem. Em 2019, no ano que passou, a gente teve a maior redução histórica desde 2008, ou seja, há 11 anos, do percentual da força de trabalho fisicamente alocada, né? Em 2019, nós fechamos o ano com 607 mil servidores no Poder Executivo Federal. Essa curva que começou a descer a partir de 2019, se nós não mudarmos o modo de operação do Estado brasileiro, ela vai bater num piso de qualidade de serviço. Então a curva vai descer até um pedaço, vai faltar gente para atender o cidadão vai com todo o direito se indignar, não vai concordar com aquela falta de atendimento, vai reclamar, essa reclamação vai chegar politicamente numa pressão e a gente abriria as portas de novo para contratações e voltaria o crescimento que a gente veio vegetativo nos últimos 10 anos na força de trabalho. Nossa missão, então, a missão do time que eu estou ajudando a articular, que envolve o Ministério da Economia e todos os outros ministérios, num esforço coordenado, é de mudar esse motor do Estado. O motor não ser um motor intensivo em mão de obra, ser um motor intensivo em tecnologia, porque assim a gente consegue fazer com que essa curva continue descendo, que os servidores públicos não fiquem alocados mais em atividades operacionais. A gente não quer um servidor público para bater um carimbo
numa repartição pública, a gente quer um servidor público envolvido numa série de dados, com painéis de informação, com pesquisas profundas para tomar decisões elaboradas, decisões que requerem da capacidade intelectual desses servidores que eles estão. Uma vantagem é que a gente não precisa demitir as pessoas para fazer isso, porque num volume tão grande de equipe, a gente tem uma aposentadoria anual frequente, então basta que a gente não cresça. Tá? Um outro dado que eu queria debater com vocês é sobre o tamanho do custo Brasil. O Ministério da Economia fez uma avaliação de que o custo Brasil hoje vale 1,6 trilhões de reais todo ano. Vale no sentido que ele drena, né? Na verdade, ele retira da nossa capacidade de geração de riqueza 1,6 trilhões por ano. Desses elementos, a gente entende que, no mínimo, 85 bilhões de reais são atacados diretamente com a transformação digital do governo. Então, a facilidade de acessar um serviço público, a facilidade de abrir e gerenciar um negócio, a facilidade de pagar impostos, por aí vai. Então, economizariam, no mínimo, 85 bilhões por ano. No ano passado, e aí eu vou atualizar esse número até a data de hoje, mais precisamente, até hoje, de 18 meses, de janeiro de 2019 até agora, nós, no governo federal, transformamos 777 serviços públicos. Esses 777 serviços, eles saíram de uma oferta exclusiva em canal presencial e agora temos uma oferta complementar também em canal digital. O que é muito representativo, porque a nossa estratégia nesse primeiro momento não é uma estratégia de substituição de canais. A gente tem um terço da população que ainda vai acessar o canal presencial. É uma estratégia de complementação de canais. Então a gente abre um canal digital agradável, uma boa parcela, até 70% dessa população, move para o novo canal criado, e aí o projeto fica bom para todos, fica bom para o governo, porque o serviço digital ele é 97% mais barato. Então, enquanto um serviço presencial custa em torno de R$70, um serviço digital custa alguns centavos para ser entregue para o cidadão. Ele é bom para aquele cidadão incluído, porque está na palma da mão 24 horas por dia, 7 dias por semana, e ele é bom também para o cidadão não incluído, porque esse cidadão vai à agência de governo e não tem fila. Ele ia ser bem atendido, tem um servidor público com paciência e tempo para atender e dar orientação. Então, nesse momento que a gente está, com esses 700 serviços que transformamos, nós já estimamos ter economizado em torno de 150 milhões de horas de burocracia. E essa economia, talvez o verbo seja mais adequado, seja devolver. Nós devolvemos 150 milhões de horas de burocracia para a sociedade brasileira, o que é praticamente 8 horas de produção da Grande São Paulo, ou seja, um dia inteiro produtivo da Grande São Paulo devolvido todos os anos. Tá? A estratégia de governo digital que nós lançamos agora, ela, de certa forma, eu acredito que atende ou envolve as principais visões e objetivos que vocês citaram nas primeiras falas. Né? Então, ela é organizada em 6 princípios. Primeiro, o governo do futuro ele tem que ser um governo centrado no cidadão. E para ser centrado no cidadão, ele tem que levantar da cadeira, eu costumo dizer, descer do castelo, ir para o nível da rua e lá perguntar para o cidadão o que ele está vivendo. Então, nós criamos o primeiro departamento de experiência do usuário do Poder Executivo e temos pesquisa de usuário, design thinking, a análise de experiência nas interfaces do governo. Claro que tem muita coisa para melhorar, mas a gente já tem bons avanços nesse aspecto de experiência do usuário. Um governo também do futuro ele precisa ter um governo integrado, e esse é o maior desafio que nós temos hoje. Nós não temos uma falta de bases ou falta de dados, a gente tem um excesso e uma compartimentalização excessiva originada de um governo também compartimentalizado no passado, que a gente precisa agora interoperar. Então é o dado que tem que circular de um lado para o outro e não o cidadão carregando uma pasta de documento. É por isso que a gente precisa ter um canal único de entrega. Então nós criamos o portal gov.br, que já tem hoje 20 milhões de usuários todo mês visitando. Esse portal nós estamos migrando todos os portais federais, tanto de serviços quanto de informações. Então nós estamos desligando os quase 1.500 portais que tínhamos
.gov.br para um único, onde o cidadão vai encontrar tudo de forma mais fácil, vai ficar mais fácil comunicar, vai ficar mais fácil indexar, os motores de pesquisa vão nos entender melhor. Nós também estamos fazendo isso por meio de plataformas compartilhadas, porque não faz sentido cada órgão público criar o seu serviço digital do zero, então a gente oferece de forma centralizada as plataformas que são core de governo digital e aí acelera a transformação. Um serviço transformado que no passado levava 3 anos do estágio da ideia até a implantação, hoje a gente consegue colocar na rua em 3 meses, e isso foi muito importante, principalmente nesse momento da pandemia. Um governo do futuro é um governo inteligente que usa dados, né, que tem nos seus servidores grandes cientistas e especialistas em dados para tomar decisões baseadas em evidências, que usa tecnologias emergentes e consegue entregar serviços na palma da mão do cidadão de forma preditiva. Principalmente com essa exposição em canais digitais, a gente também precisa de um governo confiável, um governo que protege os dados do seu cidadão, que garante a segurança das suas plataformas de missão crítica e que identifique muito bem o cidadão, e aí está um dos projetos mais estruturantes da transformação digital que nós entendemos. Em termos de ROI, definitivamente o maior de todo o nosso portfólio, que é a identidade digital. A maior parte dos problemas que a gente vive hoje no canal digital no Brasil é de não saber quem está do outro lado do celular ou da tela do computador. Uma identidade digital unívoca que consiga identificar de forma biométrica o cidadão é capaz de acelerar muitíssimos negócios. Não é apenas redução de fraudes, que já são bilhões, a McKinsey estima em 360 bilhões de reais de economia em fraudes em 10 anos, mas também gerar novos modelos de negócio, bancarizar uma fatia muito grande da população. Imagine se nós tivéssemos identidade biométrica de alta qualidade agora para pagamento do auxílio emergencial, a gente reduziria em muito alguns atritos que tivemos, sem, obviamente, desconsiderar o avanço desse programa que foi feito em poucos meses e já pagou mais de 60 milhões de brasileiros. A gente precisa de um governo transparente e aberto, né, que entregue dados de forma ativa para o cidadão praticar o controle social, mas que também seja uma plataforma para novos negócios. A gente entende que o poder dos dados que o governo custodia hoje pode acelerar em muito a previsibilidade, redução de risco e novos negócios. Então um dos projetos da estratégia é criar uma plataforma de geração de negócios onde as empresas tenham serviços de alta disponibilidade, serviços governamentais de alta disponibilidade para ancorar suas decisões. E, no fim, um governo eficiente que use bem a tecnologia da informação. Nós estamos acabei agora, no dia de hoje, de encerrar um ciclo de 1 ano de negociação com os grandes fornecedores do Poder Executivo Federal. Nós realizamos nos 10 grandes fornecedores, os maiores em termos de volume de recursos financeiros, nós fizemos acordos corporativos com esses fornecedores. Então, de forma centralizada, o time do Poder Executivo estabeleceu novos patamares de preço, padronizou alguns aspectos de segurança, de disponibilidade de ferramentas, etc., para que a gente tenha um ganho de escala que vai ser bom e necessário, porque essa multiplicidade de contratos acaba trazendo muitos problemas, né? E para fazer isso tudo, a gente precisa sair de uma cultura de governo do passado para uma cultura do governo do futuro. Por isso que a gente tem um programa também de competências digitais entre os servidores públicos. O ano passado treinamos 20 mil pessoas e nesse ano, na metade do ano, já treinamos mais de 17 mil pessoas, servidores públicos. É um programa que tem um programa belíssimo, com 7 eixos, operacionalizado pela Escola de Administração Pública, que tem o objetivo de promover essa mudança, né? Tem aquela nobre frase que fala, né, que a cultura comeu a estratégia no café da manhã, não é isso? Então, nós temos o Covid, eu acho que engoliu a cultura no almoço, porque realmente, nesse período curto, todas as premissas foram desfeitas ou quebradas, né? Nós tivemos que acelerar em muito a nossa transformação digital. Do dia para a noite, nós colocamos mais de 30% dos servidores públicos, e olha que são 600 mil, em home office, né? E a gente tem equipes hoje que estão se questionando por que voltar, porque o trabalho ficou bastante produtivo e até mais fácil. A gente não tem aquela energia gasta entre uma reunião e outra, entre um deslocamento e outra, a coisa ficou muito prática para se fazer, e o governo continuou produzindo, continuou entregando, né?
Graças à transformação digital que a gente acelerou ano passado, todo o INSS está em canal digital. Então, os 36 milhões de beneficiários do INSS podem acessar os seus serviços em canais digitais. É óbvio que tem melhorias a fazer, não é o ideal. Tem ainda uma fila de aproximadamente 1,4 milhões de processos no INSS, mas o processo digital começou a gerar dados, começou a gerar, por exemplo, avaliação. Hoje, todas as agências do INSS têm um feedback para cada serviço entregue, totalmente digital, e a gente consegue fazer medição de desempenho de todos os superintendentes e da força de trabalho de cada uma das 1.800 agências. A carteira de trabalho digital que nós lançamos no ano passado foi a solução para um momento como onde estamos, onde o brasileiro teve as agências do sistema de empregos, as agências do Cine fechadas no Brasil inteiro, teve impactos econômicos que geraram uma demissão concentrada de funcionários, e esses funcionários não teriam onde pedir um seguro-desemprego se não fosse a carteira de trabalho digital lançada ano passado. Então, essa aceleração, eu já ouvi muito isso, e para mim está cada vez mais claro, esse preparo digital, que o governo está atrasado, como eu falei, a gente está acelerando, tentando ganhar esse tempo perdido de forma intensa, mas esse preparo digital do ano passado foi muito importante para poder reagir nesse momento, obviamente dando condições para que o cidadão continuasse a sua jornada, as suas necessidades por meio de canais digitais, né? Nós estimamos que essa estratégia deve entregar em 5 anos, só para a eficiência do governo, em torno de 38 bilhões de redução de custos. Isso é só em operação, e eu não estou contando aqui, por exemplo, com o aspecto do home office ou do anywhere office, foi isso? Anywhere office, que eu ouvi, que eu achei fantástico, porque nós temos o quanto que essa eficiência vai gerar de economia no dia a dia, né? E o quanto isso vai liberar recursos para as políticas públicas, né? A economia da estratégia digital poderia construir, por exemplo, em 5 anos, 17 mil unidades de pronto atendimento hospitalar. Você imagina o que além da facilidade, né, da praticidade de acessar um governo digital, mais 17 mil unidades de pronto atendimento à disposição da população para os serviços de saúde do dia a dia. Então, assim, tem muita coisa interessante. A gente está lançando um serviço digital a cada... aliás, 2 serviços digital a cada dia, mais ou menos, né? Então, a cada dia a gente duplica e cria mais 2 serviços digitais. O governo hoje ele é 58% digital, Poder Executivo Federal, né? A gente começou 2019 com um índice de 41%, a gente está hoje num índice de 58%, e a gente espera chegar ao final de 2022, estamos muito engajados nisso, para ter um governo federal 100% digital. Todos os serviços do governo federal estarão disponíveis online para todos os brasileiros. Eu acho que essa é a minha grande mensagem. Assim, é importante que a sociedade se entenda, e esse momento do Covid que ninguém esperava e ninguém está agradecendo por ele estar aí, pelo contrário, nós gostaríamos de não estar vivendo isso, mas esse momento do Covid deixou muito claro que o digital não é mais uma opção, não é mais uma modernidade, não é mais algo que pode ser deixado para depois. O digital é agora, o digital é necessário, o digital é, em muitos casos, como que a gente está vendo, o único canal de relacionamento do governo com a sociedade. E, bom, espero poder contar aí com todos vocês, com os ouvintes, né, com os empresários brasileiros, inclusive com críticas e sugestões, porque é um processo de aprendizado constante que eu tenho um prazer e o maior orgulho de estar participando. Obrigado, Luiz Felipe. Vamos passar agora para o Marco Stefanin. Boa noite, eu vou tentar não ser repetitivo e seguir a linha aí dos meus 3 brilhantes companheiros aí, o Alberto, o Laércio e o Luiz Felipe, do qual a gente já tem uma boa convivência, né? Talvez assim, procurando tentar resumir também, já que eu sou o último, eu acho que a gente deveria, assim, como uma visão de empreendedor, né, transformar o que a gente chama, ter uma visão de meio copo cheio ou um limão numa limonada, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Quer dizer, como disse o Luiz Felipe, ninguém pediu essa pandemia, é um negócio inusitado, trouxe, obviamente, um desalento enorme para a sociedade,
mas nós estamos aqui não para ficar chorando, e sim para distribuir lenço e resolver a situação. Então, o que eu enxergo, assim, talvez em 6 grandes ou 5 grandes tópicos, eu acho que a gente tem uma chance única, né? Até teve uma entrevista agora da Folha de São Paulo, agora, e do que a gente vai fazer para recuperar essa recessão e tudo mais, né? Eu acho que o papel digital tem uma importância enorme nessa volta à economia, né? A gente pode ganhar muitos pontos percentuais do ponto de vista de produtividade, que o Brasil faz 20 e tantos anos que não tem acréscimo de produtividade, essa é a verdade, né? Então nós temos em várias frentes, né? Então eu acho que eu vejo uma grande oportunidade para o Brasil como país de dar um grande leapfrog, né? Dar um salto em diversas frentes, né? Eu vou citar algumas, não é exaustivo o meu exemplo, né? A gente ia ficar até amanhã aqui falando, vocês iam dormir, mas o primeiro, por exemplo, vamos começar pelo governo aí do Luiz Felipe, né? Eu concordo com ele, o governo tradicionalmente sempre focou a máquina em arrecadar, né? Arrecadar os caras são bons pra caramba, né? Mas para prestar serviço não é o forte deles, né? Então é a primeira vez, eu sempre elogiei muito a postura dele e de vários hoje no governo, exatamente porque tem que fazer o outro lado também, não vale só arrecadar, tá bom, você arrecada, mas e o outro lado, né? O benefício. Então acho que o governo tem uma grande oportunidade como instrumento social, né? De melhorar do ponto de vista de custo, que a máquina é enorme e grande, né? Tem uma grande oportunidade de melhorar os serviços digitais, né? O Luiz Felipe tem uma lista enorme de grandes feitos, que ainda está no começo, como ele disse, e é verdade, mas já tem resultados bastante grandes, né? Mesmo com todas as deficiências, se você analisar que país do mundo conseguiu distribuir, né, o dinheiro aí em 30, 60 dias no máximo, acho que até menos que isso, para 40, 50, 60 milhões de pessoas. Não existe lugar no mundo, né? Mas, bem, obviamente, vai ter seus buracos, vai ter lá gente que recebia e não deveria receber. Isso é impossível, num prazo tão curto, você acertar na mosca. Mas eu acho que o percentual que tem aparecido é bastante baixo, né? Então, tudo isso primeiro é governo, então item 1, né? Item 2, vamos falar de mercado de trabalho, né? Mercado de trabalho, hoje, imagina a democratização que você pode ter no mercado de trabalho, onde o mercado, as melhores posições não vão ficar restritas às pessoas que moram em São Paulo, Rio e Brasília, né? Obviamente, nós não estamos pensando que todo mundo vai trabalhar remoto, não sou tão utópico assim, mas se 30%, 20% da população trabalhar, 20%, vamos dar um dado aqui, de maneira remota, eu abro esse país para oportunidades. E mais do que isso, eu abro o Brasil para o mundo, porque também isso é a mesma reflexão. Então, por exemplo, aqui na Stefanini, como a gente sempre foi uma empresa muito distribuída, e tem fábrica de software em Belém, Manaus, distribuído pelo Brasil inteiro, a gente tem lançado o que a gente chamou Stefanini Everywhere, né? Quer dizer, você pode atuar em qualquer, você dá uma flexibilidade, uma amplitude de mercado de trabalho fantástico, né? Talvez seja a grande oportunidade de descentralizar o mercado de trabalho de qualidade no país. Então, esse é o segundo item. Terceiro item seria a questão, vamos chamar, da parte das empresas, né? A parte empresarial, até a parte de negócios, do business, né? O Alberto falou muito bem, quer dizer, quando veio a pandemia, na prática, as empresas todas aceleraram, né? Deram saltos, os três usaram estatísticas, de salto na parte digital, de canais digitais, né? Obviamente, primeiro, a tecnologia sempre esteve disposta. Então, Lércio, eu também gosto da frase, tenho usado também os 3 anos em 3 meses, né? Então, só que é claro, o cara não vai fazer com perfeição, e nem esse é o modelo MVP de digital. Você põe no ar e depois você melhora.
Então, imagine o nível de oportunidade que nós temos agora para fazer o back-office em escala, um negócio organizado, com melhor risco de cybersecurity, numa questão de você trabalhar realmente. Imagine um varejo hoje que usa o estoque nas lojas físicas para entregar o próprio varejo online dele. Ele fez isso muito rápido, mas provavelmente ele tenha 2 estoques. E ele tenha, obviamente, redundância enorme nos 2. Imagina ele conseguir adequar os sistemas dele e trabalhar com um sistema só. Não deu para fazer agora, mas dá para fazer daqui 6 meses. Então, na questão das empresas, você tem uma oportunidade também enorme de melhorar muito a produtividade e a gestão dentro das empresas e em toda a cadeia produtiva. Porque boa parte da falta de produtividade do Brasil não está dentro, às vezes, da empresa. Está fora da empresa, né? No transporte, na logística e tudo mais, né? Então, nós temos uma grande oportunidade. Imagina saltos que a gente pode dar de produtividade, a gente melhorando. Quer dizer, aí, no caso, é o seguinte, é um mato alto. Quanto pior, melhor, concorda? Essa é a visão, é uma visão de enxergar o meio copo cheio de novo. Então, eu vejo aqui uma grande oportunidade, tá certo? Das empresas se modernizarem e darem um salto. O Brasil tem perfil digital, tem muita gente de tecnologia boa, falta, mas em qualquer país do mundo falta. E se falta, vamos nos mexer, né? A água está batendo e vamos dedicar recurso e força e foco para formar mais gente. Não adianta ficar reclamando, tá? Outro ponto que eu queria falar por último é a questão da também agenda social, né? A agenda social é a mesma coisa, a gente tem uma série de iniciativas já sociais lindas, já tinha, agora com esse perfil, o novo normal e tudo mais, as pessoas estão mais abertas, né? Com o coração mais aberto, sendo mais colaborativas, procurando ajudar o próximo, tanta gente está precisando. De novo, por que não usar a agenda social? Agenda digital, desculpa. Vou dar um exemplo bem claro, tá? A Stefanini tem um Instituto Stefanini, faz 20 anos, que a gente já treinou 150 mil pessoas. É bastante? É um instituto focado em inclusão digital? Mas pelo que o Brasil precisa, não faz nem coça, né? Então, como é que eu começo a escalar isso? Né? Aí eu vou dar um exemplo aqui. Então, esse é do Instituto Stefanini. O segundo pega um cara que hoje, um instituto, talvez que tenha maior renome no Brasil. Instituto Ayrton Senna, né? Educação. Né? Tem um programa fantástico, comprovado, que já atende alguns milhões de alunos, não é? Com uma metodologia comprovadamente eficiente, não é? Uma marca fantástica. Aí minha esposa, ela é do conselho. Aí outro dia eu liguei para a Viviane Senna, falei, vamos conversar aqui, como é que a gente alavanca e transforma toda essa máquina, esse modelo fantástico. Imagine se eu consigo digitalizar parte disso, eu não sabia se dava ou não. Para minha surpresa, dava. Aí minha esposa outro dia falando com uma empresa, uma grande empresa aí de digital, e o cara já tinha esse programa, já a ferramenta, a solução. Claro que o conteúdo é do Instituto de Ayrton Senna. Então nós temos uma grande oportunidade de, talvez, de atender, eu não sei quantos milhões eles atendem, vamos chutando 2, 3. Eu posso atender 20, 30 milhões. Então eu dei exemplos no mercado de trabalho, na área social, na área de governo e na área de business, que são os pilares de uma sociedade. Então, eu acho que a grande oportunidade que nós temos de tirar o pé da lama, desculpa a palavra, porque na prática nós estamos há 5 anos numa dificuldade enorme, a hora que a gente estava querendo sair, aí veio essa porrada na cabeça. Eu acho que aí não tem outra saída, né? E às vezes pode ser bom, né? Porque você apanha muito, você não tem mais preconceito nenhum, você vai para o que vier, né? Então, essa é a minha... Tentei resumir aí que todos falaram aí, tá bom? Obrigado. Obrigado, Marco. Vamos começar então já com as perguntas que não param aqui de
de chegar. Muitas perguntas para o Luiz Felipe. Vou começar com aqui, do Charles Nunes, da JLR. Como a transformação digital na esfera pública e privada pode ser utilizada para combater a corrupção? Excelente pergunta do Charles, e a gente percebe, eu vou falar na esfera pública, privada também, mas vou me destacar um pouco mais na esfera pública aqui. A gente tem, a corrupção tem vários níveis, ela é corrupção em todos esses níveis, certo? Vou pegar naquela corrupção de balcão, aquela que acontece quando o cidadão, o empresário, o interessado adiciona ali alguma vantagem para o agente público para que o processo passe na frente, para que seja mais rápido, para que se abra uma exceção, etc. Bom, este processo só acontece porque há a discricionariedade daquele agente, ou seja, o poder daquele agente público no balcão é gigantesco, e ele só tem esse poder todo porque ele é o algoritmo, ele é que decide o que entra, o que vale, o que aprova, o que não aprova. Quando você digitaliza esse processo, quando você informatiza no aspecto mais fácil, você cria condições para que o sistema se autorregule, né? Você não tem mais processo um na frente do outro, porque os processos têm data e hora para seguir. Você não tem mais um cidadão tem vantagens e o outro tem desvantagens, porque as condições para entrar o processo é o mesmo. Subindo um pouco mais, a gente começa a ter essas plataformas digitais, elas agregam condições para que se encontre os eixos de corrupção ou fraude, né? Então, a análise de dados, por exemplo, nos permite saber, e o auxílio emergencial foi um dos casos. A gente, como o Marco falou, né, nós já pagamos mais de 60 milhões de pessoas, né, impactamos aí praticamente metade da população, se a gente considerar as famílias que essas pessoas sustentam, e o auxílio emergencial foi sendo moldado a partir de um conjunto de dados que nós depois aprendemos que haviam fragilidades, alguns elementos não estavam sendo verificados, inclusive a sociedade nos ajudou, a imprensa nos ajudou a entender esses elementos, e novos dados foram incorporados para, digamos assim, criar peneiras mais finas, né? Ou seja, a gente tem critérios mais precisos para chegar efetivamente no foco da política pública. E num aspecto mais amplo ainda, a transformação digital, e eu vou falar especificamente no aspecto da circulação de papel moeda, né? A gente é um país ainda intensivo em papel moeda. O papel moeda ele é muito frágil, porque ele não gera rastros, e esses rastros não são possíveis. Como não geram rastros, você não consegue encontrar os destinos, as origens e causas, e consequentemente isso é foco de corrupção. Então, a gente tendo, por exemplo, uma maior percentual da população bancarizada, isso vai ser feito a partir de uma identificação digital precisa, uma identidade digital é capaz de incluir a população brasileira inteiramente. Na Índia, por exemplo, tem 1,2 bilhões de pessoas com uma identidade biométrica e agora tem 88% de população bancarizada. Você entrega uma conta, você sabe quem está do outro lado, mesmo um banco digital pode entregar uma conta para as pessoas. Essa pessoa passa a circular papel digital, dinheiro digital, dinheiro eletrônico, para de circular papel moeda, você tem uma queda na capacidade de acumular recursos provenientes de ilícitos. Então, o digital ele mexe em alguns elementos centrais que vão garantir, ou pelo menos viabilizar, uma maior segurança das operações e, consequentemente, uma redução do volume de fraudes, volume de erros, volume de corrupção. Eu deixo para os colegas aí que são especialistas no setor privado, nos vários setores e indústrias que entregam serviços, para complementar. Alberto, tem uma pergunta aqui que vem de umas 3 pessoas. São perguntas meio que semelhantes, mas eles querem saber um exemplo de gambiarra digital que você mencionou. Gambiarra? É para mim essa? Não, para o Alberto. Desculpa. Só que ele está com o microfone desligado. Tá com mudo, Alberto. Tá ok. Olha, eu usei a expressão gambiarras digitais de uma forma genérica, obviamente não apontando
nenhum exemplo mais específico, mas quando a gente chama gambiarra digital, são aquelas plataformas que se sobem sem uma arquitetura, sem um desenho de informação pré-planejado. Você simplesmente coloca seu cadastro de produtos ligados a uma plataforma de e-commerce e, a partir de então, começa a vender na internet. De fato, vende. Mas o ponto é que você não tem ordenação do fluxo de informação, os dados não trabalham ao teu favor, os dados, aliás, te prejudicam. Imagine uma situação que o usuário sempre tem que se identificar novamente, colocando login, senha, cadastrando os seus produtos de interesse todas as vezes que precisa entrar. Imagine que aquela segurança do uso do cartão de crédito não está devidamente criptografada nos bancos de dados, mesmo que não sejam os dados de cartão de crédito, que muitas vezes os gateways de pagamento criptografam através dos programas de segurança, o mais conhecido PCI, mas que os dados do usuário não estão em plataformas extremamente seguras, são facilmente violáveis. Nome, endereço, CEP, CPF, são dados que correlacionados podem levar a algum tipo de contratação de empréstimos, por exemplo, com esses dados pegando esses dados indevidos. E eu vou dar um dado que ilustra muito bem o que eu estou chamando de gambiarra digital. Gambiarra levando em consideração tudo aquilo que é feito sem uma devida arquitetura pré-planejada. Hoje, com as squads, você inclusive faz isso de grupo multidisciplinar. O que nós vimos, basicamente, foi uma quantidade enorme de empresas que lá não estavam e precisavam de uma hora para outra estar, e foram fazendo o mínimo necessário, né? Que é o conceito que o Stefanini, o Marcos comentou aí do MVP. Era o mínimo necessário. Mas acontece que, quando você está trafegando um volume de dados muito grande, subir o mínimo necessário já em ambiente de produção, geralmente dá problema adiante. E a principal forma de arquitetura é fazer o dado trabalhar ao seu favor. Você saber quais são as preferências, você saber de quem é aquele usuário, de onde ele está vindo, quais as suas últimas compras, quais a média de seus gastos, para que você dê a melhor experiência possível a esse usuário. E comece, inclusive, a antever essas necessidades. Então, quando você sobe uma gambiarra digital, geralmente estão prejudicadas as questões de cybersecurity, estão prejudicados ou estariam prejudicados a questão da privacidade, que é uma coisa diferente de cybersecurity, embora pareça a mesma coisa, mas são coisas com dimensões distintas. A parte de usabilidade, look and feel. O look and feel normalmente está ok. A turma de marketing sempre, vou chamar aqui, dá um tapa no aplicativo do ponto de vista de look and feel, de identidade visual. Mas o fluxo de informação, como a informação ela anda dentro do e-commerce ou dentro do aplicativo, normalmente ela fica comprometida. Os níveis de testes normalmente não são executados à exaustão. E numa plataforma, quando você sobe, dependendo da quantidade de clientes que você tenha, testes geralmente são temas muito sensíveis, e aí você, normalmente, vou dar um exemplo prático, quando você sobe de uma hora para outra, você não usa uma codificação orientada a teste, usa uma codificação padrão, elementar, conecta a API do gateway de pagamento, e você vai fazendo os testes de uma forma antiga, que não é um desenvolvimento orientado a teste. Isso tudo vai requerer, futuramente, algum incidente cibernético, alguma violação nas políticas de privacidade, uma péssima experiência do usuário e, comparativamente, vou dar um exemplo do e-commerce. Nós temos duas grandes empresas listadas em bolsas que são, nível Brasil, o melhor caso. E você tem outras tantas também listadas e não listadas que tiveram que adaptar fortemente os seus sistemas para colocar eles digitalmente. E você tem um usuário comparando. Ele sabe da experiência que ele teve na empresa X e está olhando a sua experiência agora. E esse efeito comparativo de ser ruim é péssimo para a companhia no longo prazo, que aí já envolve
outros atributos que precisarão ser resolvidos, como percepção de marca, percepção de qualidade, outros atributos precisarão ser contemplados. Então, o que eu chamo de gambiarra digital são esses jeitinhos, são esses puxadinhos que foram feitos, obviamente, para atender uma situação inesperada, mas que precisam, como o Marcos também colocou, o Stefanini, precisam ser agora visitadas. E aí eu também concordo com o Marcos, eu sou um empreendedor. Eu acho que tem uma oportunidade gigante para vários tipos de empresas vender desde appliance, produtos físicos, como desenvolver essas novas etapas. A história, como o Marcos falou também, do mato alto. Esse mato está muito alto. O lado cheio do copo, oportunidade pra caramba. Lado vazio do copo, cuidado. Vou dar um dado da Deep Web. A Deep Web nunca foi tão demandada buscas por dados de cidadãos nos últimos 3 meses. Vou dar um dado de ataque de força bruta, que é aquele dado que tenta romper via força bruta nos websites. Nós estamos em recorde, nunca fomos tão atingidos no Brasil como fomos atingidos em março e abril. Por quê? Porque os piratas, os cybercriminosos estão vendo a facilidade e estão indo no limite dela. Então, imagina você que você passa seu dado do cartão de crédito hoje para quase tudo que você compra. Da espiga de milho ao armário, do micro-ondas a uma porta que você vai trocar na sua casa. Só que essas infraestruturas que estão lá, esses back-office que estão lá, nem sempre tem tanta proteção. Lado cheio do copo, oportunidade enorme para inúmeros empreendedores no Brasil orientar, desenvolver sistemas que possam deixar de ser gambiarras para sistemas de fato estejam aí dentro de todo o compliance desejado, tanto do ponto de vista de marketing quanto de segurança da informação. Obrigado, Alberto. Laércio, você falou que a lealdade hoje das pessoas está muito mais voltada para a eficácia dos aplicativos do que necessariamente para a marca. Esse vai ser o futuro? Você acha que o branding, a marca, vai perder a sua importância em função, digamos, da aplicação, da eficiência dos aplicativos? Eu acho que não falo nem de futuro, viu, Aloysio? Eu falo do que está acontecendo hoje já. Se perguntar para cada um de vocês aqui que estão no painel ou a todos os que estão nos ouvindo, quantas vezes você já não trocou um serviço só porque aquele aplicativo foi mais fácil? O Alberto comentou a entrada, o quanto você digita, o quanto é complicado, o quanto você entra, o quão sério é na hora de você colocar a sua vida, a vida da sua empresa, através de um aplicativo, que dezenas de anos de história que você tem podem ser destruídos por causa da imagem de um aplicativo. Então, a palavra Customer Experience é antiguíssima, né? Quantos livros e teorias e mestrados em cima do Customer Experience. Mas nunca o Customer Experience foi tão sério, tão importante e tão difícil, né? Porque se você dá um clique, você leva 5 segundos, e tem estatística que mostra que o brasileiro é o consumidor digital mais impaciente do mundo. Você não... são assim, 1,8... falo mesmo isso por estatística. Mais de 2 segundos você não aguenta mais. Então, você realmente troca. Então, isso já é uma realidade, porque também tem marcas que estão sendo construídas em cima de aplicativos, já nasce por aplicativo, e aí a marca, que já tem um legado histórico sensacional, precisa, porque uma marca que nasce no aplicativo, ela nasce no novo mundo, nasce já com a inovação tecnológica na palma da mão. Quem tem um legado precisa inovar mantendo o legado, conectando todo o legado, bases de dados, conectando aplicações, ERPs, tudo isso para colocar de uma forma rápida como integrar todas as suas aplicações, integrar os seus bancos de dados para entregar isso fácil na palma da mão do consumidor. Então, sim, Aloysio, eu acho que isso não é um futuro, não. Isso é sério. Eu acho que, na verdade, o poderoso disso tudo não é a questão de fidelidade ao aplicativo
comparado com a fidelidade à marca, mas é o poder da marca em cima agora do mundo da era dos aplicativos. Ou seja, a sua marca ela tem que continuar crescendo tão bem quanto você consegue entregar a experiência do cliente através dos aplicativos. Então, sim, já é uma realidade que a gente está experimentando isso. Eu tenho certeza que se perguntar para todos, cada um tem um exemplo para dar de serviço ou produto da empresa que você trocou porque o aplicativo era... Esse foi fantástico. Ganhou uma vez, você não quer voltar para o outro, agora já está funcionando, porque isso é comportamento. Então, essa é a resposta rápida que está acabando o tempo aí, Luiz. Obrigado, Laércio. Marco, você falou que o varejo vai ter que fazer uma sintonia fina daqui a uns 6 meses. Que outros setores vão estar nessa mesma situação de que vão ter que acertar essa transformação digital, o ritmo dela, a profundidade dela daqui a pouco? Tá. Primeiro, assim, uma pequena correção. Eu acho que os setores, incluindo o varejo, não tem que esperar 6 meses, não. Tem que começar a fazer agora, tá? Porque, obviamente, vai depender de que posicionamento do ponto de vista de caixa, o varejo, qual varejo e tal, né? Depois a gente pode falar das outras empresas, mas, na minha opinião, tem que começar já. Aquele que está muito apertado de grana, ele começa MVPs, POCs, que não envolve tanto dinheiro, mas envolve energia das pessoas, né? Quem já está com caixa mais robustecido, ou está normal, ou impactado menos, só está impactado um pouco, já está bom. Aí manda bala. Eu não esperaria 6 meses, mas nem ferrando, tá? Por quê? Porque na prática, essa transformação digital não vai esperar 6 meses. 6 meses é o final do ano, ou seja, você vai começar a funcionar, tracionar o ano que vem, metade do ano que vem, porque tem um timing para tracionar. Então, essa é a primeira colocação. Eu já começaria o que eu chamo de agenda dupla, né? Você trabalha forte no dia a dia, tocando como está, e já trabalhando forte na tua agenda, que vai ser daqui a alguns meses, não daqui 6 meses, tá? Para começar. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, quais são os setores? A gente falou varejo, mesmo bancos, né? Bancos, tem muito... Aliás, a grande maioria dos bancos, eles têm onboard digital, mas é só o início. Ainda tem os caras batucando lá atrás, no back-office. Tem muita coisa, né, Alberto? Tem muita coisa ainda. Os bancos, assim, grandes, eles já fizeram muita processo digital, mas tem muita coisa, né? Então, eles ainda não alcançaram isso. Então, tanto assim que eu tenho percebido, os bancos não tiraram o pé do acelerador, eles estão fazendo o correto. Às vezes repriorizam um projeto ou outro, alguma coisa assim. Então, mesmo os bancos digitais também, tá? Os bancos que nasceram digitais, a grande maioria não são muito eficientes ainda. Por quê? Porque ele focou na user experience que o meu amigo Laércio falou, que é super importante, é a chave dele. Mas agora ele precisa ser digital também lá atrás. Empresas digitais em geral, né, vão ter que ser mais eficientes. O que mais? Vamos lá, logística, a gente falou, mato alto total, né? Quais outros setores que a gente pode comentar aqui? Governo, a gente já falou, né? Varejo, bancos, seguros tá ainda, talvez, dos setores, é o setor mais atrasado no momento, na transformação digital. Tem muita oportunidade. Eu entendo que é um setor, até o nome diz, seguro, né? Então, ele é bastante, como se diz, regulado, né? Então, isso atrasa o processo, mas não trava o processo digital. Outro que é muito regulado e com a própria confusão da pandemia é saúde. Saúde é um mato total enorme, né? Aquilo é uma selva, né? Porque, pelo amor de Deus, entendeu? Então, ali tem um monte de oportunidade e ainda trazendo que as empresas, as pessoas físicas não aguentam mais pagar convênio médico, que o preço, a inflação médica é 2 dígitos o tempo inteiro. Então, imagine isso acumulado, né? E as pessoas agora empobrecendo, as empresas empobrecendo, a economia empobrecendo, pelo menos num curto espaço de tempo.
E você tem um monte de oportunidade. Então, você praticamente, eu diria que a grande maioria dos setores tem muita coisa para puxar. Muita. Então, dedique energia, dedique seu tempo, independente do tempo que você está dedicando no dia a dia ali. Se tiver que trabalhando muito, você trabalha dobrado, fazer o quê? Mas agora tem que caçar as oportunidades para a tua sobrevivência amanhã. Tá? Obrigado, Marco. Vai uma pergunta aqui para o Luiz Felipe, do Cláudio Halpe, da HP, e a pergunta é a seguinte: um dos grandes desafios da transformação digital é a capacitação da força de trabalho. Qual é o plano do governo para prover essa capacitação? Obrigado, Cláudio. Essa cultura digital não é. Primeiro, assim, o governo não é feito para transformação, o governo é feito para estabilidade. É uma instituição criada para manter condições normais de temperatura e pressão, né? Ele regula quando toda hora que algo foge do controle, o governo entra para tentar montar a estabilidade. Isso é um problema cultural, né? Porque as pessoas são treinadas para assim atuarem. A transformação digital, ela exige uma outra forma de pensar, né? Eu estava ouvindo o Alberto falar sobre os MVPs, né, ou as gambiarras, e voltei no meu site, no site do governo gov.br, e ele está há 1 ano como beta. O site principal do governo federal está lá muito claro ali, beta. E a gente fez questão de explicar o que era uma versão beta, que realmente a gente precisava aprender e construir, inclusive algumas fragilidades aí a gente resolveu nesse caminho. Então, pensar em construir rápido, aprender rápido, se errar rápido, errar barato, é algo difícil no governo. A gente tem, obviamente, um plano de transformação de capacitação dessa força de trabalho que ela tem vários níveis. No nível executivo, a gente tem que colocar um glossário e um potencial e traduzir isso de forma muito clara para que os ministros, secretários executivos consigam trazer isso para a sua realidade. Então a gente fez algumas sessões com universidades internacionais renomadas, inclusive, como Harvard, como Georgetown, como outras universidades, trouxemos pessoas para capacitar os nossos altos executivos. E depois, para os gestores e técnicos, nós temos o nosso programa tem 7 áreas de conhecimento, que vai desde as tecnologias digitais avançadas até a formação de líderes e projetos ágeis, por exemplo. E nós já treinamos, como eu falei, 20 mil pessoas no ano passado, 20 mil servidores públicos, e treinamos outros 17 nesses primeiros 6 meses. O programa é totalmente digital, né, à distância, e ele também está aberto para estados e municípios. Algo que eu não falei na primeira parte é que o nosso programa digital, a gente tem a abrangência federal, executivo federal, né, que é a nossa, talvez, o principal foco, porque ali é onde a gente tem a responsabilidade de executar, mas a gente também tem uma responsabilidade de influenciar estados e municípios. Então nós temos uma rede com estados e municípios e eles também colocam sua força de trabalho para capacitação dentro desses programas. Nós também os ajudamos a criar os primeiros planos digitais ou estratégias digitais para desenhar mais ou menos o que o mundo está fazendo, que eles possam, de certa forma, aprender e adaptar dentro do seu contexto. É um programa que tem muito a avançar e o setor privado pode nos ajudar com isso também. Eu sempre, quando falo com colegas como vocês, eu digo, tragam os seus conteúdos educacionais de transformação digital para dentro dessa cesta de plataforma. Tenho certeza que um servidor público vai querer fazer um curso da Cisco, vai querer aprender alguma coisa com a Stefanini, com a equipe do Alberto, ou seja, tem oportunidade também para a gente trazer isso, porque a melhoria, como o Estado está, né, o governo está em todas as transações, a cada avanço que a gente der, né, no governo, todas as transações vão ser simplificadas e melhoradas. Obrigado, Luiz Felipe. Eu vou fazer a última pergunta para o próprio Luiz Felipe. Eu peço desculpas aos nossos outros debatedores, mas aqui teve realmente uma demanda muito grande aqui pelo representante do governo. Luiz Felipe é nosso astro aqui. Pô. Pois é. E a pergunta vem do Carlos Meira, da Embratel, e é a seguinte: quais os serviços que o governo federal pretende disponibilizar ao cidadão e em que prazos? Bom, Carlos, obrigado. Nós temos a nossa estratégia é nos tornarmos 100% digitais, governo federal, executivo federal, até 2022. O que significam 100% digitais?
o governo, eu vou pegar o dado de hoje, porque esse número muda todos os dias. O governo hoje, se você entrar no portal gov.br, inclusive vocês podem me acompanhar aqui nessa leitura, entrem no site gov.br, na página inicial você rola um pouquinho e tem uma faixa azul no meio que fala assim, desempenho dos serviços. Hoje nós estamos com 3.608 serviços públicos no portal gov.br. Então você vai dizer, qual é a oferta do governo federal ao cidadão, aos empresários, aos outros entes governamentais? É um cardápio de 3.608 transações de atendimento, certo? Diferentes realidades, desde a marcação da consulta do SUS até a licença ambiental no IBAMA, beleza? Todas essas transações têm que ser digitais até 2022. Hoje nós estamos em 58%, um pouquinho mais da metade, tá? Como é que a gente implementa essa estratégia de chegar em 100%? Cada órgão público tem um plano de transformação digital. Esse plano de transformação digital, ela tem a entrega de todos os serviços daquele órgão quebrados em trimestres. Então a gente tem o roadmap de cada um desses órgãos até o final de 2022. Na verdade, a gente tem impactado o plano de 2 anos, então aproximadamente até o final de 2021. Né? Então nós temos as entregas trimestrais de cada um desses órgãos. Eu, por exemplo, tive que desenvolver dentro da minha equipe uma área de relacionamento, igual que vocês têm aí, que o Laércio tem, que o Marco tem. Eu tenho uma área de relacionamento portfólio, que são os meus gerentes de conta. Eu tenho servidores públicos, são gerentes de conta, cada um toma conta de um grupo de órgãos e ajudam na pactuação desses objetivos e na transição desses projetos. O portfólio hoje, atual, tem mais ou menos 1.000 projetos em execução ao mesmo tempo. E, como eu falei, são 2 serviços novos a cada dia. A gente precisa continuar nesse passo. Esse passo parece acelerado, mas ele é o necessário. A gente precisa continuar nesse passo para ter 100% do serviço até o final de 2022. Acompanhe a lista aí dentro do GovBR. A lista está lá. Os nossos planos estão todos lá listados. Obrigado, Luiz Felipe. Bom, queria agradecer a todos, dos nossos debatedores, Alberto Leite, Laércio Albuquerque, Marco Stefanini, Luiz Felipe Monteiro, por esse espaço todo, essa paciência aí por dividir esse conteúdo com toda a nossa audiência. E, evidentemente, agradecer os nossos patrocinadores, a Equinix, do Eduardo Carvalho, Comolati, do Sérgio Comolati, o nosso Arnold Corrêa, que cede essa plataforma incrível para a gente fazer os debates virtuais, e dizer que hoje eu aprendi uma lição muito grande com os termos aí que o Laércio e o Marco Stefanini usaram sobre o home office. O home office está cada vez mais parecido com a música dos Beatles, que é Here, There and Everywhere, porque cada um usa um jeito para falar, mas o fato é que está em todo lugar e a gente tem que usar mesmo, porque não tem outra alternativa. E com esse xiste bitomaníaco, então, eu me despeço de todos e sempre lembrando que no dia 21 de julho, Money Report vai fazer um grande fórum digital em parceria com a revista Exame, 10 horas de conteúdo, uma maratona aqui na internet. Muito obrigado pela atenção e até semana que vem. Até logo. Obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau.